Olá, aqui é o pastor Rafael do projeto Reconstruindo os Muros do Evangelho. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar nesse vídeo sobre as duas casas. Acompanhe comigo a leitura de Mateus, capítulo 7, versos de 24 ao 27, que dizem assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, é óbvio que há vários aspectos nesse texto, e diversos sermões podem ser tirados dele. Mas eu quero falar sobre um aspecto e explanar um pouco sobre esse aspecto, que é: os dois constroem. Não há uma construção só daquele que é justo, só daquele que é justificado por Cristo, só daquele que é o verdadeiro cristão. Porque aqui nós temos um paralelo do verdadeiro com o falso. E muita gente pensa que essas duas casas são a casa do cristão e a casa do pecador. A casa daquele que é santo e a casa daquele que não está nem aí para Deus. E não é assim. Porque os dois constroem a casa. Preste atenção. Os dois constroem a casa. E o que é comparado no texto com construir a casa? Vamos ler. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, edificar a casa sobre a rocha está comparado no texto a ouvir as palavras de Jesus. Quem ouve, quem dá ouvidos a Jesus. Não é quem não dá ouvidos a ele, não é quem não está nem aí para o que vem dele, não. Não é para quem escuta, que escutar qualquer um escuta, ouvir é preciso dar ouvidos, prestar a atenção dos seus ouvidos para ouvir. Então, quem edifica uma casa, esta casa, desta imagem que Jesus nos cria para nos explicar o princípio do reino de Deus, é quem dá ouvidos a Jesus de certa forma. Quem presta atenção no que ele diz. Quem busca a Deus em Jesus. Quem busca conhecer a Deus ouvindo Jesus. Ou seja, muita gente faz isso, não é verdade? É por isso que há duas casas. Então aqui ele não está falando da pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, que não está nem aí para Jesus, que que escuta muitas vezes sobre Jesus, mas nunca deu ouvidos em buscar a Deus em Jesus. Esse aqui não está representado nessa história. Então, os dois edificam casa. E que dois são esses? Aquele que ouve as palavras e as pratica, e aquele que ouve as palavras e não as pratica. Então, o que está em comum? Ouvir as palavras de Jesus. Na primeira casa e na segunda casa. Ou seja, quem está representado aqui é quem de alguma forma se diz igreja, ou pelo menos se diz crer em Jesus.
ou alguma vez disse, ou alguma vez deu ouvidos, porque pode ser que a casa já tenha caído. E não necessariamente tenha sido salvo. Pode ser que nunca tenha sido salvo, apenas tenha ouvido e se convertido à religião, mas não a Jesus de verdade. Agora, os dois constroem. A diferença está na casa permanecer de pé quando vierem o que foi representado aqui por Jesus, como chuva, rios transbordando, vento soprando, combatendo com ímpeto contra a casa. Quando vierem essas coisas, quando vêm essas coisas, o que acontece com a casa é a diferença entre o verdadeiro cristão, aquele que dá ouvidos e é transformado, salvo, santificado por Cristo, daquele que dá ouvidos, que busca Deus em Cristo, porque de alguma forma dá ouvidos, então não é o pecador que não está nem aí para Deus, é quem vai à igreja, é quem escuta pregações, é quem lê a Bíblia, é quem dá ouvidos. Mas, quando vem essas mesmas coisas, a casa não fica de pé. Tem sua casa derrubada. E aí nós podemos entender outra coisa. As calamidades aqui, que representam, é claro, se você olhar para a parábola do semeador, vem o maligno e tenta impedir o crescimento, os espinhos, a ansiedade por esta vida, as coisas deste mundo. Os problemas, o sol nasce para todos, todo mundo tem problema. Esse evangelho dizendo que vai ficar tudo uma maravilha e que não há problema, que não existe mais problema, e que ser mais que vencedor significa não ter problema, é mentiroso. Os problemas virão, o dia mau virá. O maligno virá tentar roubar a palavra. O próprio coração humano é mau. Sem Deus é mau. E mesmo com Deus, a velha criatura má continua aqui. Precisamos mantê-la sob o controle do Espírito. A carne é fraca e o Espírito está preparado. Então, quando essas coisas vêm, sendo do maligno, dos problemas da vida, da maldade do nosso próprio coração, são como essa chuva, esse vento, esses rios que batem contra a casa. E a casa é o quê? Dar ouvidos às palavras de Jesus. Construir a sua casa. Construir o lugar em que você está firmado. Na rocha, que é o próprio Jesus, ou na areia. E qual é essa diferença? Quem pratica e quem não pratica. Quem pratica é porque ouviu, a graça de Deus alcançou o coração. Quem pratica, segundo muita gente pratica, segundo essa história, porque muita gente pratica só por religião. Esses aí estão na classe dos hipócritas, dos fariseus que fazem o que é belo por fora, mas por dentro continuam cada vez mais negros. Mas aqui, quem as pratica é quem foi tocado pela graça de Deus, quem foi redimido pelo sangue de Jesus, quem verdadeiramente deu ouvidos e teve os seus ouvidos abertos e conheceu a verdade, e a verdade o libertou, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e essa verdade libertou e arrancou o domínio do pecado, e o Espírito Santo fez esta pessoa nova criatura, e consequentemente ela andará em santidade, e irá lutando contra o pecado todos os dias. E essa prática é construir a casa sobre a rocha. Então os problemas da vida não fazem ninguém que fez isso abandonar Cristo. A vinda do maligno não faz ninguém que fez isso abandonar Cristo. A maldade do próprio coração, uma queda que pode acontecer, não faz essas pessoas abandonarem Cristo, porque se elas realmente estão em Cristo, elas voltarão para Ele. Agora, quem apenas deu ouvidos, mas foi convencido por uma religião, resolveu, vamos ver no que dá isso aí, ficou empolgado emocionalmente, foi levado em uma oratória competente,
resolveu buscar Jesus por aquilo que Jesus pode dar, pelos pães que ele multiplica, pelos peixes que ele multiplica, pelos milagres que ele faz, porque está precisando de alguma coisa. E aí foi fazer barganha com Deus. Essas pessoas que não foram alcançadas verdadeiramente pela graça, mas estão de alguma forma buscando. Lembra, os dois constroem. Então não estamos falando de quem não está nem aí para Deus. Estamos falando de pessoas que buscam a Deus. Mas esse segundo grupo busca, ou de uma forma interesseira, ou só porque quer suas bênçãos, do seu próprio jeito, cria o seu próprio Jesus imaginário, ouvindo o que se dizem por aí, porque muita gente diz coisas absurdas. Então, essas pessoas não resistem de pé, servindo a Jesus, confessando Jesus, dentro e fora do seu coração, às vezes fora com a religião, mas não dentro. Quando vem os problemas da vida. E elas percebem que não era bem assim, que crente não tem problema, que o dia mal vem. Ah, então eu não quero. Às vezes não fala com a boca, mas pensa, é isso que o coração, é disso que o coração fica cheio. Quando vem um maligno e tenta arrancar a palavra, tenta espremer, com a permissão de Deus, vem trazer provação. Quando a própria maldade do coração carrega para longe de Deus, e como a graça não alcançou, o Espírito não está preparado, então quando essas calamidades vêm, a casa cai. Porque a sua edificação não está firmada na rocha. Quem é a rocha? Jesus é a rocha. Tem que estar firmado em Jesus. Não basta ouvir as palavras de Jesus. Dar ouvidos a Jesus é construir a casa. Então os dois constroem. Presta atenção nisso, olha. Os dois tipos de pessoas constroem. Os dois dão ouvidos a Jesus. De alguma forma, buscam Deus em Jesus. Mas um edifica sua vida sobre o próprio Jesus, sobre a pessoa de Jesus, que é o Filho de Deus. O outro, sobre filosofias, sobre pensamentos, sobre o mundo, sobre o dinheiro, tudo isso é areia. Ouve Jesus, mas edifica sua vida sobre seus próprios caminhos. Vive do seu próprio jeito, segundo suas próprias opiniões, segundo o conselho deste mundo, segundo o príncipe deste mundo. E aí, afunda. Dando ouvidos a Jesus, afunda. Porque não basta dar ouvidos a Jesus, é preciso edificar a sua vida em Jesus. E isso significa se converter de verdade. Isso significa se arrepender dos seus pecados. Isso significa entender a condição de pecador e entender do que fomos salvos na cruz do Calvário. E daí em diante praticar, pela própria fé que é dada por Deus, aquilo que Jesus ensina. E ter certeza de que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. Com uma lista que Paulo fez em Romanos. Nada poderá nos separar. Nenhuma calamidade pode separar aquele que, além de ouvir Jesus, também edifica sua vida no próprio Jesus, sendo salvo por ele. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha edificado a sua casa, não só ouvindo Jesus, mas também em Jesus. E se isso acontecer, você jamais verá a sua casa cair. O mundo inteiro pode desabar, mas a sua casa nunca cairá, até porque você nem verá a morte. E se você tem edificado sua casa em filosofias neste mundo, no dinheiro, no poder, no que o maligno oferece, naquilo que o mundo dá de conselho, mesmo dando ouvidos a Jesus, cuidado, porque a sua casa pode cair e certamente vai cair. Então, construa, reconstrua a sua casa na rocha, não só dando ouvidos a ele, mas nele próprio, que é a pedra angular que sustenta a sua igreja e que sustentará a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso canal, o nosso trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui.
na cruzinha que fica aqui, que é o logo do nosso ministério. Então abaixo ou acima, onde tem inscrever-se, marca o sino das notificações, para que você seja avisado pelo YouTube todas as vezes que a gente fizer vídeos novos. Se você estiver vendo pelo Facebook, então é que você precisa mesmo fazer isso, porque o Facebook está diminuindo o alcance de todas as páginas, então é muito provável que você perca vídeos se não se inscrever, se não fizer isso. Se estiver no Facebook, clique em curtir, compartilhe, marque um amigo, para que a mensagem do Evangelho chegue mais longe, tá ok? Também eu tenho o meu Twitter pessoal, e aqui na descrição do vídeo vai ter todas as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, que nós estamos trabalhando no Instagram de forma mais enfática nos últimos dias, principalmente por causa da decisão do Facebook de diminuir o alcance das páginas. E eu quero terminar dizendo que nós não barganhamos a fé, nós não construímos nossa casa na areia desse mundo, não vendemos objetos ungidos, não oferecemos bênçãos em troca de dízimos e ofertas, vivemos de ofertas de amor e manter estrutura, aluguel, estúdio, estrutura na internet, site, produções de conteúdo, muitos conteúdos autorais, não só vídeos, mas imagens, textos. Tudo isso custa muito dinheiro, famílias dependem disso, e famílias que escolheram sacrificarem suas vidas pelo Evangelho. Mas dependemos de ofertas de amor. Então, se você conhecer nosso trabalho, está assistindo esse vídeo, é o primeiro, então assiste mais alguns, visite nossas redes sociais. Se você achar que esse é um trabalho sério, colabore conosco, envie uma oferta de amor, sem barganha, sem querer nada em troca. Deus pode te abençoar, mas eu não posso te prometer. De 30, 15, 10 reais por mês para nos ajudar. É uma oferta recorrente de amor, tá? Se você puder e quiser, tá bom? E principalmente você nos ajuda comprando um de nossos livros. Eu sou escritor e eu já tenho 2 livros publicados. Um chama-se Dentro da Igreja Longe de Deus, o outro chama-se Aniquilação à Última Hora. É o primeiro volume de uma trilogia, tá? Que fala de muitos temas. Estamos acabando de lançar o livro Aniquilação. Então, você vai ter um link aqui também, embaixo, em cima, depende de onde você está vendo o vídeo, para conhecer os nossos livros. E se você comprando os nossos livros, você nos ajuda a continuar. Porque infelizmente, apenas o amor das ofertas não nos sustenta. Se nos sustentasse, eu escreveria os livros e daria de graça para todo mundo. Mas precisamos continuar, precisamos de recursos. Então nós vendemos os livros para sustentar este ministério, para que nós possamos continuar o nosso trabalho. Tá? E se você comprar os nossos livros, ou um de nossos livros, você nos ajuda. Se você conhece alguém que gosta de ler, passe o link aí, pegue aqui o link que está aqui embaixo ou em cima sobre os livros, passe para essa pessoa, passe esse vídeo, para que possamos continuar esse trabalho segundo a vontade de Deus, em quem cremos e que sabemos que não nos desamparará, porque até aqui tem nos ajudado. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Um abraço forte.